Abra sua Bíblia, sua Smart Bíblia, não sei. Sua Bíblia em crioulo, sua Bíblia em francês, sua Bíblia em espanhol, em inglês. Eu creio que Deus vai dar facilidade de línguas ao povo dele para pregar o Evangelho. Se preparem, Deus vai dar novas línguas para vocês comunicarem. Sabia que as línguas são repartidas por Deus para comunicação com Ele e para comunicação com os outros filhos, para comunhão com Ele e para comunhão com outros povos. Por isso que nós cremos na teologia bíblica da linguística, da glossolalia e da xenolalia. A glossolalia e a xenolalia, as línguas espirituais para comunicar com Deus e as línguas para a evangelização dos povos. Recebam isso em nome de Jesus. Você sabia que profeta não tem honra às vezes dentro da sua casa? Jesus falou sobre isso. Lucas 4:24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. E às vezes Deus manda profeta de fora para comunicar aquilo que ele está querendo falar. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 6. Diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 6. Então o rei me disse, estando a minha rainha assentado junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Vamos ler a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém nunca estive triste diante dele. Versículo 2. E o rei me disse, por que você está triste? O teu rosto, pois você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi de sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Diga assim, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas no fogo. Neemias está chorando, porque existia um povo morrendo, sepultados, arruinados. É o choro que nós temos às vezes pelo Haiti. Onde Ebenil Chacassi aqui lá. É o choro que nós temos às vezes com os terremotos, com os furacões, com as guerras civis. É o choro das vezes entrar dentro de alguns dos nossos orfanatos e ver aquilo que nós comunicamos esses dias. Nós passamos por terremoto, por furacão, por guerra civil. Eu vi minha esposa grávida no chão, em meio ao tiroteio. Essa tristeza que agora eu recebi uma mensagem de que está tendo uma guerra na fronteira do Haiti com a Dominicana por causa de um rio. Não é verdade, haitianos? Os dominicanos estão tentando assolar aquele povo. Mas sabe o que acontece? A nossa tristeza, as nossas dores não podem ficar somente conosco. Nós temos que compartilhar ao rei, que tem solução para todos os problemas. E ele comunica. Versículo 4. E o rei me disse, o que você quer me pedir agora? Então orei ao Deus do céu. Você vai voltar a orar como nunca você orou. E disse ao rei, versículo 5, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies. Um envio, é aquilo que estamos comunicando esses dias. Apóstolo Léo, apóstolo hoje, aqueles que são enviados por Deus. Lembra de Moisés, Êxodo 3. A questão não é o sobrenatural de Deus, a sarça que pega fogo e não se consume, é a voz que vem no meio dela e diz assim, eu, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te envia, Moisés. Deus está te enviando nos próximos dias. Escute, versículo 6.
Não, o final do versículo 5 lê. Me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei me enviar, apontando-lhe eu um certo tempo. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo para todas as. Existe um tempo para plantar e um tempo para. É chegado o tempo de colheita sobre a tua vida. A Bíblia diz que existe um tempo de destruir, mas existe um tempo de reedificar. É chegado um tempo de edificar a casa para Deus vir habitar. Escute isso. Edificadores apostólicos enviados, construtores proféticos. Às vezes Deus levanta um rei, não assim somente como Astaxerxes, mas como Davi, por exemplo, mas comunica a Gade. Deus levanta Artaxerxes como rei, mas comunica a Neemias aquilo que precisa ser feito. Às vezes Deus vai levantar você como líder, como pastor, como uma referência, como um empreendedor, como um intercessor, como um homem de liderança, mas Deus vai comunicar com um dos seus filhos. Esteja atento à voz de Deus. Deus não fala só com aqueles que você pensa que Ele fala. Deus pode falar com você, e Ele vai falar com você nessa noite. Ele tem uma palavra para você, uma missão para você, um chamado para você, um ministério para você. E é isso que acontece, por exemplo, com Davi, utilizando a Gade, 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Meu Deus, olhe para mim. Davi era um homem segundo o coração de... O coração de quem? E Gade foi comunicado para que Deus, por meio de Davi, levante um coração do altar dele. Às vezes nós levantamos o nosso coração, mas o segundo passo é: levante agora um altar para Deus. Por isso que vocês estão aqui. Às vezes Deus levanta um homem para governar, mas às vezes Deus levanta pessoas para comunicar o altar que precisa ser edificado para Ele. E a Bíblia vai dizer que ele vai, se apresenta a Araúna. Ele fala: homem de Deus, eu preciso comprar essa terra aqui na eira, porque Deus mandou eu levantar um altar. A Araúna fala: oxe, que é isso, rei? Tudo aqui é teu, faz o que você quiser, paga quanto você quiser. Ele disse assim: não, eu preciso pagar um preço justo, porque todo altar precisa de um sacrifício. Todo sacrifício tem um valor. Todo valor Deus aceita, sendo menor ou maior. Ele dá 50 moedas de prata a nível. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele levanta um altar para Deus. Sabe o que Deus está querendo nesses dias? Não é bons pregadores. Se você veio aqui pensando que iria ouvir o maior pregador do Haiti ou das nações, me desculpe, porque o evangelho do reino, o avivamento que Deus tem para os próximos dias, não te faz um bom pregador, um bom cantor, um bom adorador, te faz um homem segundo o coração de Deus. Um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho. Das 15 características que Paulo diz a Timóteo e a Tito, só uma a respeito do pastor, do profeta, do bispo, do presbítero tinha a ver com o ministério da palavra. As outras 14 tinha a ver com: seja íntegro, seja justo, hospitaleiro, governe bem sua casa, esposo de uma mulher só, transparente, coração igual do Pai. Deus está transferindo os nossos corações nessa noite, tirando às vezes corações que estão de barro, de pedra petrificada, e dando um coração igual ao dele. Deus levanta reis, apóstolos, reis apostólicos, mas comunica também a filhos proféticos. E quando eu falo de uma movimentação profética apostólica, não estou falando de Tito. Quem esteve aqui nesses dias na conferência percebeu
que Marta, Maria e Lázaro não tinham títulos de apóstolos, mas Jesus visitou os seus amigos. Então Deus não está precisando de homens que tenham títulos de pastor, de apóstolo, de evangelista e mestre. Deus está procurando amigos. Às vezes Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. Lembra de Ezequiel? Eu olhei o mundo e eu disse assim: eu estou procurando um homem, alguém que ore comigo, alguém que venha na minha presença, irmãos. Mateus 10, Marcos 13 e Lucas 6 vai dizer que antes de Jesus chamar os seus 12, ele mesmo foi para o monte orar. Ele foi orar, ele foi ter um tempo de intimidade com seu pai. Qual foi a última vez que você teve esse tempo de intimidade com o pai? Às vezes nós falamos sobre oração e não oramos. Às vezes nós pregamos sobre a palavra e não lemos ela. Às vezes nós falamos sobre a oferta e não semeamos. Deus está chamando os seus amigos nesses dias. Pessoas com seu coração, edificadores de corações. Se prepare, Deus vai te dar um coração incrível esse dia. Toda edificação apostólica e profética tem um justo valor. Davi pagou um preço justo para poder edificar um altar naquele lugar. Uma proclamação profética, uma missão apostólica. Leia comigo Neemias capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz. Capítulo 4, versículo 18. Colocou aí? Isso. E os edificadores, cada um trazia uma espada, diga assim, uma espada, cingida aos lombos, e edificavam, diga assim, edificavam. E os que tocavam a trombeta, diga assim, uma trombeta, estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos longe do muro. Às vezes, irmãos, a gente está fazendo parte da mesma igreja e está longe demais um dos outros. Às vezes passa um irmão do seu lado na rua, você não lembra: acho que aquele irmão é da minha igreja, mas você não sabe o nome dele. A gente não sabe o nome daquele. Todo membro do corpo conhece o nome do membro do corpo. Então é chegado o tempo de convergência. Amardes uns aos outros, honrai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, lave os pés uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Esse é o tempo de convergência e alinhamento do Senhor. Porque quando nós passamos por uma transição, Deus nos leva para uma convergência que aponta para uma expansão. É chegado um tempo de expansão logo à frente. Converjam todas as coisas em Cristo. Deus vai te fazer prosperar e multiplicar. Agora sai desse missionário, Neemias, desse coração, que tem um coração do rei. Coração missionário, profético, apostólico. Que tem um coração de um rei apostólico de envio, que tem uma missão do rei, que tem uma trombeta do rei, e que tem um muro de um rei. Agora vá comigo meditar em Josué capítulo 6, versículo 4. Alguns que estiveram conosco na mesa esses dias, tivemos tempo de relacionamento, tempo de comunhão, de edificação, de ensino na mesa esses dias. E Deus está levantando a igreja que não se preocupa com plataformas, mas que prepara uma mesa para Ele. Versículo 4 de Josué 6. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. Diga-se trombetas. Diga-se sacerdotes enviados com trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade, diga assim, a cidade, 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se a trombeta prolongadamente, a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o som da trombeta. Porque todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele comunica aos seus O que é que a Bíblia diz? Que antes dele fazer algo na terra, Ele comunica aos seus profetas. Mas às vezes o profeta não tem honra dentro da sua
Por isso que Deus levanta profetas e envia profetas para comunicar acerca do seu reino e da sua vontade. Olha aí o texto. Uma trombeta, um missionário, um coração apostólico, profético, um som que seria ecoado. Agora eu queria ler com vocês lá embaixo como que faz sentido em Números, capítulo 4, versículo 19. Olha o que vai dizer. Você viu o envio, a missão, o sentimento, a tristeza no coração. Olha o propósito disso. Neemias 4,19. E disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: grande é extensa a obra. Olha aí. E nós estamos apartados do muro, muito longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Escute isso em nome de Jesus e preste atenção a essa voz profética que ecoa aos nossos ouvidos essa noite, pelo amor de Deus. Irmãos, existe um perigo muito difícil de não ouvirmos a voz de Deus profeticamente, apostolicamente e obedecer exatamente como ela fala. Números 20, versículo 11, versículo 12 vai dizer: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação dos seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei vocês, essa congregação, na terra que eu tenho dado a vocês. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus falar com você, fale com a rocha, não fira a rocha. Vai sair água, líderes, missionários, profetas, empreendedores, homens, mulheres de Deus. Quando Deus falar com você, fale com a rocha, boa comunicação, transparência naquilo que Deus comunicou a vocês. Deixa Deus falar para vocês e obedeça exatamente aquilo que Ele falou para você. Não fira a rocha, pode até sair água, mas você não vai entrar na terra prometida. Precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer exatamente. O nosso padrão profético é Jesus. Jesus fala na individualidade, mas comunica no coletivo. Levantar um altar é o principal objetivo de um reino comum. Lucas 4:24. E disse: em verdade vos digo que um profeta não é bem recebido, inclusive na sua pátria, alguns textos vai dizer, na sua casa. Mas deixa eu te falar, se Deus quer edificar um lugar para Ele, aí dentro do seu coração, Deus é Emanuel, Deus dentro do homem, é Deus, é dentro, mas é homem, como eu falei esses dias. Diz: Deus está dentro de você, porque Ele escolheu um lugar para habitar nas suas próprias mãos. Ele não habita em templo feito pela mão porque Ele decidiu habitar em você. Você foi feito por Ele, pela mão dEle. Então, se Cristo em vós é a esperança da glória, a primeira casa que eu preciso edificar é a casa do meu coração. Eu preciso edificar um lugar para Deus vir habitar. Eu preciso proferir aquilo que Deus proferiu ao meu respeito. Todo pregador, ele precisa primeiro ser pregado para depois pregar. Todo adorador aqui nesse altar precisa primeiro levantar um altar de adoração na sua casa. Todo intercessor precisa ter um estilo de vida de oração aonde? No seu quarto. Mateus 6:6. Tem alguém me entendido aqui? Diga amém, glória a Deus, alguma coisa. 1 Coríntios 13, versículo 9. Em parte cremos, em parte profetizamos. Olha o ministério profético aí, irmãos. Às vezes a gente crê, e a gente fica esperando acontecer algo em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Mas às vezes a gente tem que profetizar. Abra a sua boca que eu vos encherei, diz o Espírito de Deus. O plano de Deus, desde o início, era juntar um povo para edificar um homem, que edifica uma casa, que edifica uma cidade, que edifica uma nação, que edifica um reino para Ele.
Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vocês são um povo forte. Existe um exército se levantando em Rio Claro, e esse exército vai ser aqueles que impactarão essa sociedade, esse estado, o Brasil, as nações. Eu vim aqui para declarar uma palavra profética sobre essa igreja. Vocês já viveram palavras, já ouviram palavras de atrás há mais de 50 anos, mas eu quero declarar que está chegando a nova palavra de Deus, para um novo tempo de Deus, uma nova unção de Deus, uma nova visão de Deus, uma nova movimentação de Deus, com novas estratégias de Deus, com novos projetos de Deus, com novas empresas de Deus, novas casas para a habitação de Deus. Se preparem, porque vocês vão viver o de casa em casa como nunca antes. Atos 2. Não é um pastor visitando a ovelha, é a ovelha visitando o pastor e a ovelha visitando outra ovelha. Efésios, por exemplo, é uma carta manual de como plantar e edificar uma igreja. Armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem. Por isso que quando Deus dá uma missão apostólica e profética a Neemias, a mando do rei Artaxerxes, quando Deus dá uma missão a Gade, a mando do rei Davi, para compartilhar, para proclamar. Quando Deus dá uma missão para você, você não vai lutar simplesmente com as suas armas aqui da terra. A nossa maior arma é espiritual e é poderosa em Deus, segundo Efésios 6. Escute isso, irmãos, entenda isso. Foi um homem a mando de um rei, com uma trombeta na mão, inclusive colocou ele bem do lado dele. O povo estava distante no muro, o povo era muito grande, inclusive lá em Jericó. Homens a mão de um rei, com uma trombeta e um muro. Contexto diferente. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um som profético apostólico que precisa ser comunicado. Um é para derrubar e outro é para edificar. Então, pelo amor de Deus, se é tempo de edificação, pare de derrubar muros, que Deus está querendo edificar. Tem gente que é levantado para divisão, cara. Tem gente que é levantado para separação. Tem gente que tem isso no coração. 1 Coríntios 3. Como eu posso falar com vocês sobre questões espirituais, se vocês são carnais? Porque havendo entre vós contenda, divisão, orgulho, dissensão. Uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas ministros. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, aleluia. Sabe quem vai fazer crescer e multiplicar os teus negócios? Não é na força do seu braço, mas é na força do Senhor. É chegado o tempo de multiplicação. Eu vou liberar de novo isso, de frutificação, de prosperidade, de expansão de Deus na tua casa, no teu ministério, na tua família. Não tem problema se tem gente enfermo, se tem gente na dependência química, se tem gente desviado. Eles vão ter que voltar para Jesus. Aqueles que Deus escolheu, não tem como ele abrir mão. Vai ter que voltar para Ele. Deixa eu te dar uma dica, Dá um sorriso Colgate aí. Sorri para ele, sorri para ela quando você vê seu esposo, seu filho, seu parente. Dá um sorriso e diz assim: eu continuo amando você, eu continuo orando por você, eu quero edificar a sua vida. É porque tem um monte de vezes que pai, o esposo, o cara que... esse menino precisa aprender. Esse menino. Posso falar, igreja? Irmãos, se a Bíblia diz que nós temos que governar a nossa casa, como que a gente vai governar e liderar na casa de Deus, se a gente não está sabendo liderar a nossa própria casa? Aí as irmãs vão dizer agora, fala Deus. Mas as irmãs também, se a Bíblia diz que a mulher sábia, ela é de o quê?
Como que nós vamos edificar a casa de Deus sem edificar a nossa própria casa? Aí os homens agora, fala Deus. Como? Porque às vezes, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes nós pedimos a Deus força para derrubar, como Sansão fez. Mas esse é um tempo de pedir a Deus sabedoria para edificar, como Salomão. Temos que entender isso. Sábios construtores, sábios edificadores, pessoas que são precisos apostolicamente, profeticamente, que entram dentro do tempo de Deus. E quando você está dentro do tempo de Deus, não é a bênção que você vai correr atrás dela, é a bênção que vai correr atrás de você. Edificadores são aperfeiçoados, depois separados à obra do ministério, em seguida findarão com a edificação do corpo de Cristo. Para destruir, você pede força como Sansão, para edificar a sabedoria de Salomão. Moisés, você vai ter que edificar um tabernáculo para mim. Noé, você vai ter que edificar uma arca para mim. E Jesus, você vai ter que edificar um reino para mim. Deixa eu te falar uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, você que está aí embaixo. Às vezes você está cansado, sobrecarregado, desesperançado, porque Deus já profetizou algo sobre ti, alguém já foi usado, às vezes é profetado, viu, irmão? Tem muito profetinha de internet por aí, tome cuidado. Porque profeta não tem uma cara de profeta, assim diz o Senhor, porque não... Profeta tem um coração de profeta, um estilo de vida. Então, às vezes você recebeu a palavra de Deus e você está, poxa, faz todo tempo. Deixa eu te falar uma coisa, Moisés demorou demais para poder ver aquele tabernáculo construído. Porque tinha que ser detalhe por detalhe, edificando em nome do Senhor. Tudo aquilo que Deus falar para você, cumpra exatamente, independente do tempo. O tabernáculo de Moisés, o Senhor falou dos ouros, da quantidade de prata, do detalhe, do tamanho, de tantos côvados, tanto isso, o tipo da cortina. Por isso que edificar uma mesa tem que ser dos mínimos detalhes, porque nós não estamos recebendo qualquer um, estamos recebendo os filhos de Deus. E quando nós separamos uma mesa para os filhos de Deus, sendo órfão, viúva, refugiado, morador de rua, Ele, o próprio rei, senta na mesa. Quando preparamos um ambiente, uma mesa. Então, por isso, irmão, faça tudo que você for fazer com excelência. Com excelência. Eu estou lavando o banheiro da igreja, faça sorrindo. Jesus está vendo. Quem honra a Deus nos pequenos desafios da sua vida, Deus os honra nas maiores missões. Quando você for semear em alguém, dá um pão não, dá logo 2. Quando alguém te pedir para andar uma milha, ande. Quando Deus te pedir para dizimar, não dá só o dízimo não, porque o dízimo foi instituído para aqueles que não estavam dando nada. É como um piso salarial, é o mínimo que a gente tem que dar. Por isso que eu não dou 10, eu dou logo a 50, às vezes dou 100. Eu tenho amigos que dão 99 e fica com 1. E às vezes não fica com nada. Às vezes a gente recebe essas ofertas, essas movimentações que a gente tem. 117 igrejas, 32 escolas, os orfanatos, 5 países. Irmãos, todo mês é um desafio incrível. Não só para minha casa, eu tenho minha esposa, minha filha, mas eu tenho pessoas que eu tenho que pagar o salário todo mês. Eu tenho que comprar comida todo mês, material e tanta coisa. Deixa eu te falar os meus gastos aqui, irmãos. Essa movimentação você cai para trás. Mas deixa eu te falar, quando você for semear algo para alguém, dê como se você estivesse dando para a pessoa mais importante na sua vida, Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus 25: e quando fizerdes isso a um dos meus pequenos, estarás fazendo. Então o que é que nós estamos dando para Jesus? Que casa estamos edificando? Que coração estamos edificando? Que muro estamos edificando? Que igreja estamos edificando para Ele? Escute isso, Zacarias 4:6. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
Não é na nossa força, irmãos, que construímos, que edificamos, é na força do Senhor dos Exércitos. Você faz parte de uma casa de Deus, de um povo de Deus, de um exército de Deus, para construir o reino de Deus. E esse reino vai descer. Quando Deus pede para um homem fazer algo na terra, seu desafio é cumprir exatamente como ele planejou. Noé passou mais de 100 anos, e a gente passa um ano e começa a murmurar. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém mais de 10 anos de crente aqui? 20. Agora eu vou aumentar hoje. 30, 40, 50 anos de crente, meu Deus. Vamos lá. Tem gente mais sábia aqui, meu irmão. Tem o meu irmão que falou comigo 60 anos de crente. Quando eu chego perto de uma pessoa dessa, sabe o que eu faço? Fico em silêncio, meu irmão. Eu me sento para ouvir, porque quem não senta para ouvir, não se levanta para falar. Quem não senta para receber, não se levanta para dar. Quem não senta para aprender, não se levanta para... Na multidão de conselhos existe sabedoria. Provérbio. Gente, em nome de Jesus, sabedoria para edificar. Força é para derrubar, mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Noé poderia usar de força para bater de frente com aqueles que ficaram perseguindo ele, julgando ele. Está maluco? Você está louco? Neemias poderia usar de força para bater de frente de Sambalate e Tobia, pastora, que às vezes chega para dizer assim: que negócio é esse? Que obra é essa? Que negócio é esse? Eu estou fazendo a grande obra e não vou parar, não desço daqui de jeito nenhum. Escute isso. Nós não temos autorização para edificar aquilo que nós queremos. Temos que edificar exatamente aquilo que Deus deu como planta. Porque tudo aquilo que Deus dá ao homem, Ele dá um design, Ele dá um desenho, Ele dá uma planta. Então, irmãos, aqui eu não estou falando daquilo que nós ouvimos. Porque você já ouviu um monte de pregação por aí, um monte de sermão, de pastores, de conferencistas, de homens que têm gigantescos projetos. A questão não é ouvir, é obedecer exatamente aquilo que Deus disse. Nós precisamos obedecer exatamente. Hebreus 3:4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus que edifica todas as coisas. Noé pode demorar 100 anos, contanto que ele obedecesse fielmente à missão que Deus recebeu, que ele entregou, que ele recebeu de Deus. Moisés, Êxodo 25:8. E me fará um santuário e habitarei no meio deles. Eu vou nem ler os outros versículos. Imagina você preparar uma casa, um santuário, um tabernáculo para Deus, e Deus vir habitar nele. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é a finalidade de tudo isso? É você voltar a ser edificado pelo Senhor, voltar a ter um estilo de vida de adoração, de oração, de jejum, de sacrifício, um estilo de vida de evangelismo, de semeador. E aí a tua casa vai ver você como padrão de edificador, de edificadora. E aí vocês vão voltar a orar junto, vocês vão voltar a se edificar junto, fazer devocional junto, ler a Bíblia junto, ir de casa em casa junto. E aí você vai vir para a igreja e você vai orar junto, vai meditar junto, vai edificar junto, vai interceder junto, vai semear junto. E aí você vai para Rio Claro e você vai orar junto, você vai profetizar junto, você vai semear junto. E aí você vai para o Brasil, vai fazer a mesma coisa. E quando você for às nações, essa igreja vai tocar as nações. A finalidade de tudo é Deus tabernaculando em nosso meio. Apocalipse 21:3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis ali o tabernáculo de Deus, está no meio dos homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. É chegado o tempo, irmãos, que nós vamos restaurar, reedificar, reconstruir, reformar, resgatar, restabelecer, juntos, no mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma linguagem, com o mesmo coração. Por isso que vocês estão aqui nesse altar.
Porque agora vocês vão ter a visão que o pastor tem. Olha para o povo. Depois eu te convido a vir aqui em cima também. E ter a mesma visão que os pastores têm. Os homens, os levitas, os ministros do louvor têm. Sabe por quê? Não tem distinção aquele que está aqui em cima, aquele que está ali embaixo. Somos um só povo, para a glória de um só rei, para a edificação de um só reino. Somos uma igreja só, uma família só. É um só coração, uma só linguagem, uma só visão, uma só semente, uma só oferta, um só altar, um só louvor, uma só adoração. Bem que a gente é um pouco diferente, né? Tudo bem. O Remê Paulo Salanza me... Fique de pé em nome de Jesus. É chegado esse tempo, irmãos. Pode ficar de pé agora. Vocês vão colocar a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, formando um só muro agora. Vamos fazer essa atividade profética. Alguns aí embaixo já entenderam. Isso. Faz um favor para mim. Fecha o corredor. Isso. Aqueles que estão do lado esquerdo, vem para cá, para o meio. Aqueles que estão lá à frente, vem aqui. O papai está na casa. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Comece a orar em língua, você intercessor. Comece a orar em espírito, você profeta. Comece a orar em espírito. Vamos lá, me ajuda em intercessão. O Espírito Santo vai fazer algo. Espírito Santo, o Senhor tem algo poderoso para fazer essa noite. Eu olhei e vi na terra e procurei um homem que se coloque na brecha. Mas deixa eu te falar uma coisa: se não tiver brecha no muro, não vai precisar. Vai precisar somente da unidade da igreja. Foi necessário uma trombeta, um som ser ecoado para destruir um muro que nos divide da nossa missão, que nos separa do nosso propósito, que nos separa da nossa vocação, que nos separa do corpo, que nos separa do coração de Deus. Mas Deus também levanta um homem com um rei, com a missão, com a visão, com a espada, com a trombeta e com um som. E quando esse som é ecoado, o povo dele é ajuntado. Hoje é o dia que está sendo ecoado um som profético sobre a igreja do farol. Para edificarmos esse farol que vai tocar a cidade e as nações, é necessário proteger esse farol com o muro. Porque antes de Neemias restaurar a casa, o reino, ele precisou focar no muro que zela, que protege. Deixa eu falar um negócio para vocês. Intercedam mais pelo pastor de vocês. Orem mais pelo pastor de vocês. Invistam mais nos pastores de vocês. Esse pastor vá-se embora em nome de Jesus comer uma tapioca, uma acarajé, com caldo de cana. Vá-se embora, pastor, descansar. A gente precisa de um homem descansado para Deus, descansar na sua presença. Quando Deus tabernacula no meio do seu povo, é quando Ele repousa a sua presença. Deixa eu te falar, Deus está levando alguns de vocês para descanso, para um lugar de repouso nele. Que às vezes a gente está tão cansado com muita atividade, atribuição, e aí Deus não encontra um coração disponível para repousar a sua presença. Sabe por que às vezes a gente não sente vontade mais de orar, não sente mais vontade de jejuar, não sente mais vontade de ler as escrituras, de vir para a igreja e ficar aqui orando, sei lá, sem programação, pegar o violão, preparar uma mesa e sentar aos pés da presença de Jesus? Porque a presença de Jesus foi embora de nosso coração.
Porque é o Espírito Santo que nos dá vontade de orar. É o Espírito Santo que nos dá vontade de jejuar. É o Espírito Santo que nos dá vontade de ler a palavra. É o Espírito Santo que nos dá vontade de ser um com o meu irmão. É o Espírito Santo, é o vínculo da paz. É o Espírito Santo que nos dá semente. É o Espírito Santo que conhece o que está no coração do Pai. Por isso nós vamos orar nessa noite, por esse exército de Deus que está se levantando em Rio Claro. A Igreja Farol é um só povo, uma só igreja, um só exército, uma só missão, uma só associação, uma só família, um só povo, um só coração. Com uma palavra de Deus, mas o Rei dos Exércitos pelejará por vós. Mas, vamos lá, mas, a igreja toda marchando, mas, esquerda, direita, mas. O exército está se levantando de intercessores nessa casa. E mas um novo exército de adoradores está se levantando. Mas um novo exército de empreendedores está se levantando. Mas um novo exército de ajudadores com pastores. Mas um novo exército de novos evangelistas está se erguendo. Mas um novo exército para construir um muro. Mas um novo exército para destruir os muros levantados por Satanás. E mas eu, Senhor dos Exércitos, pelejarei por vós. Mas comece a orar agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Mas a guerra que a tua família está passando vai ser vencida hoje. Mas pelo amor de Deus, comece a marchar no seu lugar. Levante seu pé. Marche. Você que está lá atrás, marche pela causa da sua empresa, da sua família, do seu ministério, da sua esposa, do seu filho, da sua cidade, da sua nação. Marche. Mas eu não tenho causa para marchar. Marche pelo Haiti. Marche. Uma visão nova, uma unção nova, um vinho novo, uma nova palavra do Rei. Meu Deus, marche. Deus está levantando uma nova geração de ministros, edificadores. Marche. O muro do Senhor, a cidade do Senhor será edificada. Marche. Nós damos uma voz de comando a todo demônio, a todo principado e potestade que tentou levantar muros na cidade de Rio Claro e nessa comunidade, que seja neutralizado, seja subjugado. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Farol. Marche. Sim, Espírito Santo, é um novo tempo que o Senhor tem trazido para esta igreja. É um novo tempo que o Senhor tem trazido para esta cidade. Eu sinto o Senhor dizendo que neste lugar Ele levantará homens e mulheres de Deus que influenciarão no governo nesta cidade e que conseguirão alcançar e tocar o governo do estado. Escute bem, Igreja do Farol, o Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus que têm relacionamento com Deus, que são homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra de Deus, e o Senhor vai conduzir você a ser conselheiros de homens de governo. Como Neemias foi conselheiro, além de copeiro, ele era amigo do rei. O Senhor levanta pessoas nesta igreja, nesta cidade, para que se tornem pessoas que serão conselheiros de governos.
Provérbios capítulo 16, a palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer os seus planos, mas a resposta final vem do Senhor. Provérbios 4:23, de tudo que se pode guardar, sobretudo guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não se assuste se Deus mudar os seus planos, planos que talvez foram de 5, 10 e 15 anos, a resposta vem da boca de Deus, a resposta vem da palavra de Deus, e é um tempo novo que o Senhor vai trazer para esta cidade, para esta igreja, para você. Por isso, obedeça a direção do Senhor, porque todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, que obedeça, que ouçam o que o Senhor tem para esse novo tempo. Levante suas mãos aos céus agora. Pai, nós queremos liberar essa palavra, selando tudo aquilo que nós construímos esses dias aqui. Em parte cremos, em parte profetizamos. Eu tive uma visão quando eu cheguei aqui, um sonho, me acordei, e vocês estavam com as mãos estendidas no muro dessa casa, dessa igreja, e vocês estavam com as mãos nas paredes. Eu sonhei quando eu me acordei, eu disse: Deus, qual é a palavra profética referente a esse sonho? Eu preciso profetizar isso, porque os anciões vão sonhar. Eu ainda estou amadurecendo, eu quero profetizar. E Deus disse assim: mas chegou a hora. Coloca a mão na parede dessa casa aí, intercessores. Procura um espaço, você que está aí fora, aí embaixo, desça. Coloca a mão na parede da igreja. Eu quero declarar um tempo de expansão. Vai ter que ter mais espaço na casa do Senhor. As multidões estão vindo. O seu filho vai se converter. O seu primo vai entregar a vida para Jesus. O seu parente vai entregar a vida para Jesus. A palavra do Senhor para você: marche, empurre esse muro, pensando no seu filho, pensando no seu parente, pensando no seu vizinho, pensando naqueles que se desviaram, naqueles que se afastaram, naqueles que se esfriaram, naqueles que desistiram da caminhada. A palavra de Deus para essa igreja Farol é: marche, empurre, empurre, empurre. Hoje é o dia marcante na igreja Farol. Você que não encontrou espaço, não tem problema, levante sua mão, comece a orar. Levante sua mão, comece a orar. Pai, nós oramos por salvação na casa de cada família aqui representada. Nós liberamos uma palavra: os seus parentes vão ter que se submeter àquilo que você carrega aí dentro do Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão no seu trabalho vão ter que ver a luz que esse farol está iluminando, esse sal que está salgando. Marche, empurre. Isso. Agora, vire para cá e coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, se você puder. Ou faça diferente, faça assim. Isso, nesse cima. Junta aqui em cima, na escadaria. Faz um cima. Junta aí na escada. Isso. Sabe o que nós somos? Uma família só, uma igreja só, um povo só, com uma só visão, com um só coração, com um só desejo de ganhar as nações. Vem aqui, pastora. Sabe, irmãos, interessante que o texto vai dizer de Neemias que o rei Artaxerxes estava lá sentado e estava do lado dele a sua esposa, a esposa do rei. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus levanta um homem, Ele dá uma esposa para poder edificar ele, para poder aconselhá-lo,
para poder dar palavras de sabedoria, para poder profetizar, para poder interceder. Ainda existem mulheres de oração nessa igreja, nessa casa, nessa cidade, nesse país. Eu oro pelo Brasil, irmãos, para que Deus levante pastoras, profetisas, mulheres de oração, porque antes de Deus levantar Moisés, Ele levanta Joquebede. Antes de Deus levantar Samuel, Ele levanta Ana. Antes de Deus levantar João, Ele levanta Maria. Mulheres, Deus tem um mistério específico para vocês. Uma impartição incrível. Deus liberou uma graça sobre as mulheres dessa casa. Vocês são edificadoras do reino de Deus. Vocês foram chamados para o Senhor para edificar, para somar. Edifique bem o seu esposo. Ore por ele. Sorria mais, abrace mais, sirva mais. Para edificar a casa do Senhor com zelo e amor. Impulsiona ele, para ele orar mais, para ele ler a Bíblia mais, para ele vir à casa mais do Senhor, para ele semear mais, inclusive. A gente esqueceu do momento da semente, né? Vamos fazer agora então. Fala com o seu esposo aí, separa a semente, esposa. Agora chegou a sua hora. Somos um só povo, que entregamos uma só oferta, diante de um só altar. Separe sua semente agora. Você vai semear ao instituto dessa casa, aos projetos sociais dessa casa, aos missionários dessa casa. Você vai semear no ministério dessa casa, nos pastores dessa casa, porque não tem a ver com um ministério, com uma missão, com uma visão, com um projeto separado. Estamos falando da unidade do povo de Deus. Eu quero orar pela sua semente em nome de Jesus. Pega a sua semente e levanta ela para o alto. Seu celular, seu Pix, seu envelope, não sei. Um ato simbólico, um ato profético, levante sua mão. A pastora falou que tem o quê? Envelope aí, maquininha. E tem mais o quê? A missionária maquininha e o pastor envelope está aqui. O reino de Deus é leve, irmãos. Aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Separe sua oferta, sua semente. Essa casa passou por uma conferência, irmãos, e foi muito gasto. É gasto para nos trazer passagem, é gasto de hotel, é gasto de comida, de alimentação, de decoração, é gasto de oferta, é gasto de organização, de logística. Sabia que assim como o dízimo é um piso, um ingresso para você vir para uma conferência, é o mínimo que você pode fazer. Os empresários dessa casa semearam, não é verdade? Para poder fazer isso acontecer. Continue. E na próxima conferência, no próximo congresso, não é porque é só do homem ou do intercessor, da mulher, invista, amém? Esteja junto, amém? Você não vai faltar mais, porque você vai ter o entendimento de que você faz parte. Vocês vão ver, a próxima conferência está lotado de gente aqui para a glória de Deus. Separe sua semente. A pastora falou sobre o Haiti Global. Nós temos uma missão, uma causa. Eu sou pai de 3.600 crianças. Você pode adotar uma criança, R$365 no ano, categoriza uma adoção. Você pode passar no cartão, no Pix, o que você quiser. Invista nessa casa. Tem missionário lá fora, tem missionário em outros continentes, tem missionários em outras missões desenvolvendo o mesmo trabalho que estamos desenvolvendo aqui. Levante sua semente em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar, não a semente, porque o Senhor não abençoa a semente, o Senhor abençoa o semeador. Eu quero abençoar esses corações.
esses semeadores, esses contribuintes. Senhor, aqueles que têm um coração de paternidade, aqueles que querem expandir os seus negócios, que querem multiplicar as suas tendas, aqueles que querem se envolver com a ONG da igreja, com o projeto da igreja, com a intercessão da igreja, com o ministério infantil da igreja, com o ministério de louvor da igreja, aqueles que fazem parte de um homem coletivo, que é o corpo onde o Senhor é cabeça. Pai, que as bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes venham sobre esses semeadores. Vocês serão prósperos, vocês terão recursos, vocês não pedirão emprestado, vocês receberão da parte de Deus. Suas sementes tocarão as nações, suas ofertas tocarão as nações, o órfão, a viúva, o refugiado, o imigrante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês, vou sentir muita saudade. Agora eu vou ter que ir embora para o aeroporto, que eu tenho que voltar para o meu país chamado Haiti. Cuidem bem dos haitianos que moram aqui, os trabalhadores dessa casa. Meus parabéns, pastora, pastor que está em casa provavelmente assistindo. Amo muito vocês. Espero ver vocês o mais breve possível. Amém?